Olha só o poder da missão, irmãos. Isaías capítulo 6, o versículo 8. O Senhor fala bem assim: a quem eu enviarei? E você, com o mesmo chamado de Isaías, e você, igual a Isaías, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Amém? O Senhor vai perguntar mais uma vez: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Graças a Deus. Para mim é uma honra muito grande poder receber o missionário Léo aqui, né? A gente já tivemos o privilégio, eu e o nosso irmão Daniel, Samuel e a nossa irmã Dani, fomos ouvir o missionário Léo lá em Betim, em um ministério lá, que eu já até esqueci o nome. Fui num café de missionário, irmão. Eu recebi muito de Deus através dele, viu? Então, esteja com os seus ouvidos atentos, né? Preste bem atenção no que ele vai pregar, porque isso sim é a missão, é o ID do Senhor. Eu quero que você levante as suas mãos, estenda para cá, ore pela vida dele, peça para Deus usar ele, né? Peça para Deus trazer aquilo que você precisa para que você entenda o seu chamado, para que você entenda a obra que Deus tem na sua vida. Amém, irmãos? Ore pela vida dele. Pai, nesta manhã eu quero apresentar o missionário Léo, que o Senhor use ele, Pai, com poder e graça, no nome de Jesus. Usa ele, Pai, como o Senhor tem usado. Creio, Pai, que hoje ele é um canal de bênção sobre a nossa vida. Pai, não há nada mais precioso do que a Tua palavra. Então nós temos ouvidos, e hoje nós vamos ouvir a Tua palavra e vamos entender o propósito. Pai, no nome de Jesus, use ele, Pai, debaixo da Tua vontade, nas Tuas medidas. Use ele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos hoje entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, o ID do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Graças a Deus, obrigado. Estão me ouvindo, gente? Glória a Deus. Eu vou pedir para todos ficarem aqui, reunidos aqui, para a gente ter uma boa visibilidade dos slides que eu vou passar. Amém? Então, igreja, eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa manhã. Quero me apresentar, meu nome é Leonardo, eu sou da Matriz, da Lagoinha. E é um privilégio muito grande, né, de fato, em vários lugares que o Senhor tem me levado para poder compartilhar a palavra dEle. Amém? A palavra é a palavra de Deus. Então quem fala no coração de vocês é Deus. Amém? Eu sou apenas instrumento e Deus sabe muito bem a minha miserabilidade que eu sou e falho e pecador, mas a graça dele é o suficiente para todos nós. Amém? Então nesse momento, eu queria que você curvasse a cabeça de vocês. Eu queria falar algo com vocês nesse momento. Trazer a lembrança da importância que você é para Jesus. A pessoa mais importante para Deus aqui nessa terra é a noiva dele. E aonde ele encontra a noiva dele? Na igreja. Então vocês que estão aqui, vocês são importantes para o Senhor. Você é a noiva dele. Nesses últimos dias, amados, vocês precisam caminhar juntos. Vocês precisam estar juntos. Toma a mão do irmão que está ao seu lado e fala: eu estou disposto a caminhar com você. Vão vir dias sombrios, vão vir muitas coisas, como já tem nos alcançados. Então nós precisamos caminhar junto como a igreja do Senhor. Amém? Queria que você pode voltar ao normal e abra a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 24.
Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Amém? Amém. Passo a ler. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram perto dele e lhe apontou a construção do templo. Ele, entretanto, lhe observou: está vendo tais coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe falaram: dize-nos quais correrão essas coisas e qual será o sinal da tua volta. Então Jesus revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitos. E vos ouvireis de falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desprezeis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas os princípios das dores de um parto. Então, eles vos entregarão uns para os outros, e serão condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por ser os meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão-se uns aos outros e odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, esse será salvo. Agora, nesse verso 14, eu queria que vocês lessem junto comigo, amém? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habilitado como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aleluias. Irmãos, essa aqui é uma passagem que relata o sermão escatológico de Jesus. Como a gente lê no livro das Revelações, no Apocalipse, a gente vê que quando João ele teve aquela visão ali na ilha de Pafos, muitas coisas que ele tinha passado. João ele foi professor na igreja primitiva, ele liderou um grande número de pessoas, mas tudo aquilo ali que tinha acontecido, ele presenciou o imperador Nero colocar fogo em toda a cidade de Roma. Ele presenciou Domiciliano destruindo toda a sua família. Muitas pessoas estavam sendo condenadas por falar o nome de Jesus. Muitos historiadores relatam que não tinha nem cruz o suficiente para identificar os corpos de cristãos que foram mortos, de mártires que foram mortos. Não tinha. Então, João, para ele ali na ilha de Pafos, tudo tinha acabado na terra. Ele estava aguardando apenas a morte, falou: eu quero morrer. Ele estava procurando a morte, porque para ele não tinha mais nada para poder fazer. Mas, se as portas fecham na terra, a porta do céu permanece aberta. Então, nesse momento, o Senhor ele revelou até João e falou: João, não temas. Então, essa revelação que João teve para poder escrever o Apocalipse é o mesmo sermão escatológico de Jesus aqui. Ali naquele momento os discípulos ficam extasiados, tamanhas belezas arquitetônicas ali no Oriente Médio, né, onde eles se encontravam, ali no Monte das Oliveiras, e eles ficam vendo aquelas coisas ali. Realmente, no Oriente Médio as coisas são muito robustas, as mesquitas, os templos, é aquela coisa assim, muito bordejante, entende? Diferenciado, muito sofisticado. Então, por ser algo assim que realmente extasiaram eles, eles ficaram assim espantados. Jesus disse para eles: está vendo tais coisas? Está vendo tudo isso que vocês estão vendo aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. Automaticamente eles devem ficar como: meu Deus, como assim? Uma coisa tão linda dessa vai ser destruída? Porque Jesus já estava mostrando para ele que as coisas terrenas vai ficar aqui. Você constrói uma casa de 3, 4, 5, 6 andares, vai ficar aqui. Você tem muito dinheiro, te faz uma pessoa rica, mas no caixão você não leva. Na sepultura você só pode ter um caixão de ouro, você pode ser enterrado com um caixão de ouro, mas o seu dinheiro não vai, meu irmão. Jesus estava mostrando para os discípulos exatamente isso.
que tudo que eles estavam planejando terrenamente ia ficar aqui. Não importava com tudo que ele pudesse escandalizar de fato, ou de fato eles ficarem extasiados com tudo aquilo. Vai ficar nessa terra. Então aqui Jesus ele começa a mostrar para eles, mas os discípulos fazem uma pergunta: qual o sinal da tua volta? Jesus ele é muito alegórico nas afirmações dele. De vez ele dá uma resposta direta, ele faz o quê? Ele dá uma ordem. Ele dá uma orientação. E foi exatamente o que ele fez aqui. Eles perguntam qual é o sinal dos fins dos tempos, e Jesus disse para eles: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Isso a gente já tem visto, meus irmãos. Essa realidade está muito próxima de nós. Muitas pessoas usando o nome de Jesus e desencaminhando muitas pessoas. Hoje nós vemos aí muitas teologia da prosperidade, teologia liberal. Hoje nós temos o teísmo aberto, que é Deus, ele sabe do início da nossa criação, mas ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Hoje a gente vê muitas coisas, e isso só tende a piorar, e muitas pessoas estão sendo desencaminhadas. A gente vê aquelas religiões que muitas das vezes, antigamente, né, a gente nem ouvia muito falar, mas como nos últimos dias tem recrudescido, meus irmãos, como a Umbanda. Esses dias mesmo, dentro do ônibus, a mulher falou assim: olha, o pai não sei das quantas, estava conversando no telefone, eu estava ouvindo aquilo, o pai não sei das quantas disse que a dama da noite mandou falar isso da irmã, que aconteceu isso da igreja tal. Eu falei, quê? Meus irmãos, aonde essas pessoas estão procurando refúgio? Nós precisamos entender que se está difícil, o nosso refúgio é quem? É Jesus. Não tem outro não, meu irmão. Não vai na macumba, não vai nesses lugares não. Entende por quê? Porque nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus. O que significa a palavra criar? É trazer o existência ao nada. O único que tem poder para trazer o existência ao nada foi Deus. E Ele nos criou com um propósito, porque toda a criação dEle revela o quê? A glória dEle. Nós não precisamos, irmãos, dessas pessoas, não. Nós não precisamos dessas doutrinas secundárias, não. Nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos ser enxertados na palavra. Nós precisamos realmente entender que Jesus, Ele morreu por mim e por você. Não teve outro, não teve outro. A própria palavra vai falar, através de Pedro, que não existe outro mediador entre os homens, a não ser o Cristo ressurreto. Jesus, Ele se importa com você. Jesus, Ele se importa com nós. Então muitas pessoas estão sendo desencaminhadas por religiões secundárias. Além disso também, no verso 6 ele disse: e vos ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desprezeis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Quanto tempo aqui que você viu na reportagem aí na televisão sobre uma guerra? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Quanto tempo? Está recente, não está? Pois é, meus irmãos. Guerras e rumores de guerras. A gente vê, irmãos, que nós aqui no Brasil, fazendo parte da região hispânica, América Latina, nós estamos muito distante, talvez, da Palestina, de Israel, nós estamos muito distante. Mas o que nós precisamos entender? Aquelas pessoas também, elas fazem parte do corpo de Cristo. E quantas pessoas têm sido enganadas? Eu vou mostrar aqui para vocês e depois vou explicar para vocês. Essas pessoas estão sendo enganadas. Por que elas estão sendo enganadas? Porque estão se levantando religiões secundárias para poder substituir o cristianismo. E o islamismo tem crescido. Se você pesquisar no seu celular, eu desafio você a pesquisar no seu celular aí, qual a maior religião do mundo? Você vai ver o cristianismo, mas a segunda, o islamismo. Por que não o budismo? Por que não o hinduísmo? Porque a maior religião que está crescendo hoje é o islamismo. Eles estão crescendo de uma forma muito silenciosa. Tem pessoas nas redes sociais da Germânia, da Lituânia,
de vários outros lugares, até de Singapura, da Ásia. Hoje a Indonésia foi tomada pelo islamismo. Hoje você vai em Mianmar, muitos lugares estão sendo tomados pelo islamismo. A Europa está sendo tomada pelo islamismo. Eu cheguei a fazer conexão em Roma, e aí tinha um muçulmano lá, ele era da Síria, e aí ele estava falando inglês, e eu falei com ele, eu falo árabe, se você quiser, dá pra gente conversar em árabe. E ele perguntou onde tem uma mesquita aqui perto. Aí eu fui e falei com ele, olha, então, aqui, não sei, aqui seria impossível ter uma mesquita, né, dentro do aeroporto. Então eu acho que você tem que sair do aeroporto e ir para outros lugares aí que talvez deve ter, mas aqui no aeroporto era impossível. Irmãos, quando eu cheguei bem próximo do banheiro, tinha uma mesquita dentro do aeroporto em Londres. Por que uma mesquita e não uma igreja? Por quê? Por quê, meus irmãos? Nós estamos crescendo em muitas riquezas, nós estamos crescendo em muitos status, nós estamos crescendo em muita fama, mas nós não estamos crescendo em palavra. Isso daqui, irmãos, os muçulmanos conhecem. O Alcorão fala sobre fé, e sem fé é impossível agradar quem? Eles falam sobre fé, eles falam sobre profeta, eles falam sobre Jesus. Jesus era um profeta, Jesus era um homem bom, que eles falam. Jesus foi um homem bom que caminhou sobre a terra e que através de Alá ele realizou muitos milagres. Olha só, meus irmãos. Então, o próprio Alcorão, ele está induzindo a muitas pessoas ao islamismo. Muitas pessoas estão sendo enganadas por conta do islamismo. E tem crescido, meus irmãos. Olha na Play Store e você vai ver vários aplicativos do islamismo, mas poucos bíblicos. Eles fizeram uma pesquisa recentemente, que agora vai ter um programa do islamismo sobre a questão das orações principais. Então, todas as pessoas nos lugares que elas estiverem, elas vão precisar, pela lei que vai ser, que eles vão sancionar, essas pessoas elas vão ter obrigatoriedade de ter um tempo no trabalho dela para poder orar. E isso a gente vê o quanto o islamismo tem crescido em todo o mundo. Mas você olha para esses bancos aqui, meus irmãos, tanto na direita quanto na esquerda, aonde estão essas pessoas? Aonde? Aonde estão essas pessoas? Isso é uma responsabilidade minha e sua. Porque essas pessoas, a probabilidade delas amanhã de conhecer o Islã e de seguir o Islã é muito grande. Por quê? Por causa que é uma religião que tem crescido em todo mundo. Satanás, ele tem se aplaudido nos últimos dias. O quanto, de fato, ele tem visto as igrejas morrendo. O quanto, de fato, ele tem visto as igrejas perdendo toda a percepção do evangelho, do conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu fui numa célula esses dias. A pessoa, ela não falou nada com nada, meus irmãos, pelo amor de Deus. Uma célula com um monte de gente. Eles não falaram absolutamente nada, com nada. Falou como tem que comportar na faculdade, falou como tem que fazer isso, falou sobre relacionamento, falou sobre aquilo, mas e Jesus? Não podemos mais parar de falar sobre Jesus, meus irmãos. Como a gente viu aqui, são sinais da volta de Jesus. E aqui no verso 7 ele diz: portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso não está longe da nossa realidade. O verso 8: contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. Imagina só. A mulher ela sofre muito para poder ganhar o filho. Imagina tudo isso que a gente tem visto aqui. E a própria palavra nos disse que é apenas as primeiras dores de um parto. Porque vão vir coisas piores. E nós precisamos estar firmes, meus irmãos. Nós precisamos estar firmes. Jesus, ele faz essa comparação com a dor do parto da mulher, porque é uma dor literalmente insuportável, né? Como muitas mulheres reportam a nós, homens, é uma dor insuportável. Então, como primeiras dores de um parto. Verso 9.
Então eles vos entregarão para serem odiados e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem os meus seguidores. Meus irmãos, isso daqui é muito sério. É muito sério. Hoje você vai falar de Jesus no seu trabalho. Hoje você vai falar de Jesus na faculdade. Você é odiado. Você é odiado. Na minha época, quando eu fiz faculdade, alguns anos atrás, eu cursei o curso de Direito, e eu lembro que lá na faculdade, toda sexta-feira tinha festa. Só que aí, meus irmãos, eu estava longe da realidade de eu dar meu nome para ir para essas festas. Só que um dia eu estava muito estressado com a igreja, com muitas coisas, estava com a cabeça muito cheia, tinha terminado um relacionamento, e nesse dia eu dei meu nome para ir para a festa. Só que eles me chamavam de Santinho do Paoco, pregadorzinho, me chamava de muitas coisas, entende? E aí, nesse dia eu dei meu nome para ir para a festa, eles assustaram, assim, como assim, você vai para a festa e tal? E eu falei, eu vou para essa festa. Cheguei lá, meus irmãos, não tinha nada de comer, nada, nada, nada. Tinha só amendoim, tinha todo tipo de bebida, bebidas caras mesmo que estavam ali e tal, a mesa estava preparada ali com um monte de bebida, aquelas coisas todas. Eu nem sei o nome das bebidas, mas não tinha nada para comer, só tinha amendoim. E na minha igreja eu sempre fui muito ativo, com muitas atividades. Já trabalhei com pessoas em vulnerabilidade social, já trabalhei com várias maneiras possíveis de poder alcançar pessoas para Jesus. E aí eu fui nessa festa e sempre tem um fim, né? A hora que acaba a festa. Eu bebi também e tal, aquela coisa toda. Só que na hora de eu ir embora, bem na porta assim, tem um morador catando uns litros. E aí ele me chama e fala assim, olha, tem como você me dar alguma coisa para comer? Eu falei, moço, não tem nada lá, só tem amendoim. Você quer uma água? Eu te ofereço uma água. Aí ele falou assim comigo assim, tá, eu quero a água. Só que quando eu estava quando eu estava descendo a escada, com um copo na mão, eu vejo uma mulher com uma batata Hershey's. E ela estava comendo a batata. Eu falei, moça, me dá aí, tem uma pessoa lá fora morrendo de fome. Porque eu já tirei roupa do meu corpo para poder dar para essas pessoas. Eu já fiz de várias maneiras possíveis para poder abençoar e honrar a vida dessas pessoas. Então eu senti a necessidade dela me dar aquela batata para eu poder dar para aquela pessoa. Ela não me deu, ela me vendeu a batata. Ela me vendeu. Ou seja, aqui não tem nada para comer, só tem amendoim, só tem bebida. Eu vou ficar bêbado e eu não vou poder comer nada, então pelo menos a batatinha ela garantiu. E aí eu fui, dei R$20 para ela e peguei a batata e desci. Quando eu fui estender para dar para o morador de rua, ele olhou dentro do meu olho e falou, peraí, eu te conheço. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí os meninos estavam comigo e falou, Léo, vem pra cá, ele pode te roubar e tal, aqui é muito comum assalto. Eu falei, não, ele me conhece, quero saber de onde. Aí ele falou assim, olha, eu lembro, foi numa sexta-feira, que eu estava com muito frio, eu estava debaixo do viaduto Santa Teresa, ali no centro de Belo Horizonte. E você me ofereceu um Toddy quente e um cachorro quente. E eu olhando aquilo dali, eu não sabia aonde enfiar o meu rosto, de fato. E aí os meninos falavam, vem pra cá, Léo. E eu, naquele exato momento ali, o primeiro táxi que passou na rua, eu peguei esse táxi e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava sentada no sofá. E ela não é de ficar sentada no sofá, porque ela confia muito nos filhos dela. Ela já era para estar dormindo. E nesse dia ela estava me esperando. Ela falou, meu filho, Deus me incomodou muito. E eu tenho algo para poder te falar. Os meus filhos nunca vão ser felizes longe da presença de Deus. Não existe felicidade longe da presença de Deus. E eu sei que você não está bem. E aí eu compartilhei com ela, chorei com ela. No outro dia eu liguei para o meu pastor, falei, pastor, eu quero realmente falar isso, porque eu estou me sentindo um lixo, literalmente. Estou me sentindo uma pessoa pecadora. E eu realmente estou arrependido mesmo. E aí ele foi e falou assim, se cada ovelha daqui, de Lagoinha, fizesse o que você está fazendo hoje, nós podíamos ver de fato a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele encontra corações arrependidos. Arrependidos, meus irmãos. Então hoje, pela humanidade e por tudo que nós estamos vivendo hoje, pessoas conhecedoras do Evangelho estão lá fora. E quando você fala que você é crente, você fala com ela assim, olha, eu sou cristão. Ela fecha a cara para você. O que você está fazendo na igreja?
sai da igreja. Sai da igreja, meu irmão. Igreja só tem coisa errada. Igreja só tem pastor que pega dinheiro. Igreja só tem pessoas que estão crescendo nos status. Igreja cobra uma fortuna para poder fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas as pessoas esquecem que Jesus vê a noiva dele na igreja, no corpo dele, o corpo de Cristo. E aqui ele continua falando no verso 10. Muitos ficarão escandalizados e trairão-se uns aos outros mutuamente. O 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso a gente também tem visto muito. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Hoje a gente vê pessoas dentro da igreja com coração frio. Hoje a gente vê pessoas dentro da igreja que estão vivendo no legalismo. O que é o legalismo? É que você precisa ir para a igreja, é que você precisa ouvir a palavra, mas você não vai na igreja porque Jesus morreu na cruz por você, porque você é um pecador e reconhece que você precisa de salvação. Você vai na igreja porque o pastor falou para você ir. Você vai na igreja porque o líder falou que é para você ir. Isso é legalismo. As igrejas estão focadas muitas das vezes no legalismo, meus irmãos. Por isso que a igreja não rompe, por isso que a igreja não cresce. Vamos amar Jesus. Vamos entregar nossa vida para servir Jesus, meus irmãos. É sobre Ele, não é sobre o homem. É sobre Jesus. E aqui a palavra está dizendo que no verso 13, aquele porém que continuar firme será salvo. Está assim que está escrito? Está assim que está escrito? Aquele que continuar firme será salvo? Está escrito o quê? Até o fim. Nós precisamos, irmãos, perseverar nesses últimos dias. Perseverar. Essa é a palavra-chave. Perseverar. Está difícil? Vamos perseverar. Meu irmão precisa de oração? Vamos orar. Vamos perseverar, vamos perseverar, vamos perseverar, vamos perseverar, mas não desista, meus irmãos. Não desista, não desista. E tudo isso aqui que Jesus disse para os discípulos apenas por uma pergunta, a resposta está no verso 14. A resposta está aqui, ó, e este evangelho do reino de Deus, será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Jesus ele já está às portas, porque o evangelho já tem alcançado todo mundo. O Senhor ele tem levantado pessoas da Europa, pessoas da Ásia, pessoas de vários lugares, para poder ir para essas nações. Nações não alcançadas, nações que há muitos anos viviam debaixo da potestade do Islã. Hoje essas nações estão sendo alcançadas. Mas existem muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas. Muitas pessoas ainda precisam conhecer Jesus. Muitas pessoas ainda precisam realmente se entregar a Jesus e viver isso daqui. Maranata, meus irmãos, é o que nós precisamos vivenciar nos últimos dias. Eu quero compartilhar com vocês alguns slides. Como vocês estão vendo isso daqui, ó, isso aqui é um globo terrestre, ok? Pode passar. E no meio desse globo tem uma linha que nós chamamos de linha imaginária do Equador. Todos vocês estão conseguindo visualizar? Se vocês puderem, meus irmãos, ficarem para cá, para ter uma boa visualização. E aqui a gente vê que esse globo, ele se divide em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. Pode passar. E aqui para vocês terem uma boa visibilidade, existem algumas linhas que vocês estão vendo na horizontal e na vertical. Essas linhas nós chamamos de meridianos, que a medida delas é dadas em grau. E essas linhas vertical nós chamamos de latitude. Então, a janela 10:40, que como vocês têm visto ali, é uma faixa de terra que começa no oeste da África, ela passa pelo Oriente Médio e ela vai até a Ásia. E aonde forma aquele triângulo ali, ó. Ela sobe a 10 e ela vai na medida de 40 graus. Então é 10 por 40. Ok? Pode passar. Aonde forma esse retângulo, como vocês viram. Sobe a linha de latitude 10 e ainda a linha de latitude 40. Pode passar. E essas
janela 10:40, ela é dividida em subjanelas, como a gente vai ver agora. Você está vendo aqui esse mapa e ela é dividida em subjanelas. Pode passar? E aqui nós temos a janela persa, a janela do norte da Índia, a janela do Maghreb, a janela da Ásia Central, a janela da Ásia Menor e a janela árabe, que é a janela que eu vou falar com vocês hoje. Pode passar? Esse aqui é o mapa da janela árabe. Com certeza você já deve ter visto essas bandeiras, né? Ali nós temos a bandeira da Arábia Saudita, do Iraque, da Síria, do Egito, da Líbia. Nós temos ali a bandeira do Egito, a bandeira de Mianmar. Nós temos a bandeira aqui, várias bandeiras ali do Líbano. Então esse daqui é o mapa árabe, que nós temos aqui várias bandeiras. Pode passar? E hoje eu quero falar especificadamente dessa nação que eu tive o privilégio de servir, que foi o Iraque. Pode passar, por favor. Essa é a bandeira do Iraque. Como vocês têm visto, as cores das bandeiras são cores fortes. Mas por que tem essa faixa branca? Por que tem essa faixa branca? Porque no meio dessas cores fortes existe uma linha de paz, aonde está escrito Allah Akbar, que quer dizer Deus é maior. Essa é a confissão dos islãs. Você vê várias mesquitas no decorrer aonde você está passando e você vai ouvir Allah Akbar, porque quer dizer Deus é maior. Deus é maior. E aqui vocês estão vendo essas cores que são cores fortes para poder dar esse destaque, mas aqui nesse branco, esse destaque ele precisa ser revestido em paz, que é Allah Akbar. E que a confissão do Islã é Salam. Salam quer dizer paz. Então, Assalam Aleikum quer dizer a paz de Allah. Assalam Aleikum. Pode passar, por favor? E aqui, quando a gente ouve falar de guerras, a gente vê que vem muitas coisas na nossa cabeça. Principalmente quando vai falar do Iraque. Quando fala do Iraque, principalmente o que a mídia mostra para nós é essa realidade, não é, meus irmãos? A gente vê que é destruição. A gente vê que é muitas coisas que a mídia nos reporta. Mas, na verdade, não é dessa forma. Pode passar, por favor? No Iraque, a gente vê dois tipos de povos, que são os povos árabes e os povos curdos. Esses povos curdos, eles são um povo destinados. São um povo que começou lá no Irã e eles foram tomando vários territórios, como a Síria, e hoje eles estão morando no Kurdistão. Então, hoje nós temos os povos árabes e os povos curdos. E as religiões lá que nós temos são três tipos de religiões. São o Islã, o Yazid e os cristãos. Alguém de vocês já ouviu falar sobre o Yazid? Essa religião? Não? Pois então, essa religião é uma religião predominante ao satanismo. Essas pessoas, elas falam com Satanás. Elas falam com espíritos imundos. Como vocês têm visto ali, existe uma peregrinação aonde essas pessoas elas precisam dar o sangue delas para elas poderem percorrer uma grande distância para elas realmente serem reconhecidas por espíritos. Elas acreditam em reencarnação, elas acreditam em tipos de movimentos. Elas estão aqui, elas começam a dispersar muito fácil por conta de luzes, por conta de incômodos, por conta de silêncio. Elas são pessoas atormentadas. Então são pessoas que realmente, os Yazidis são pessoas que seguem espíritos satânicos. Isso é muito forte no Oriente Médio, essa religião do Yazid. Além disso, também a gente vê que o islamismo, né? Então aqui nós temos os povos árabes e os povos curdos. Pode passar. Essas aqui são as comidas típicas do Iraque, que nós temos o pão pita, que é comido com iogurte integral, e aí a gente coloca tomate, pepino, e aí você rasga o pão é como se fosse um disco, como vocês têm visto lá, você rasga ele, pega um pouco do iogurte, pega um pouco do tomate e come, e é muito bom. Ali nós temos o chai, que é muito famoso, né, o chá. Ali nós temos o kebab. Kebab é um churrasco muito famoso, né, nos Oriente Médio, que são carnes de carneiro. Aqui nós temos esse pão que é o samun, que é como se fosse eu esqueci na geometria como que é isso aqui, o formato, mas é um pão muito gostoso também de lá. Esse é um prato muito famoso que nós chamamos de biryani, que é um prato muito gostoso. E o último ali, o shawarma.
Essas comidas são comidas deliciosíssimas. E quando vocês tiverem a oportunidade de comer um dia, vocês vão ver que a comida árabe é uma comida referência. Entende? O Brasil, ele imita um pouco, né, a comida árabe, né? Não tem a comida original aqui no Brasil, né? A gente vai em alguns lugares e a gente vê que realmente é uma grande imitação. E tem pessoas lá mesmo que vendem e não sabem nem o nome direito. Mas essas são as comidas lá do Iraque. Pode passar, por favor? E aqui são os lugares aonde eu fui, que foi em Calaá, em Mossul, em Turak, eu fui em Bagdá e Manar. Então, esses lugares aqui que de fato é o que a mídia mostra para nós como Bagdá. Bagdá, a mídia mostra para nós como guerra, destruição, né, e tal, muitas coisas. Mas é um lugar muito bonito. O Iraque é um lugar maravilhoso. Em Turak é um lugar que neva, é um lugar assim incrível. E Mossul, e em Calaá são lugares assim realmente que são referências no Iraque. Pode passar? E aqui a gente vê a população do Iraque, 41 milhões. Grave esse número, 41 milhões população. População oficial cristã, 1,7 milhões. 1,7 milhões. População de cristãos evangélicos, 3.500. A população atual de cristão, 0,0085%. É muito pouco, meus irmãos. É muito pouco. Para o tanto de pessoas, para esse número de população. O Iraque é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, digamos assim. Imagina só, meus irmãos, quantas pessoas precisam ser alcançadas ainda? Quantas? São muitas pessoas. E hoje no Brasil a gente vê como as igrejas são grandes, como muitas pessoas têm muitas oportunidades aqui, em vários outros lugares, não somente no Brasil, mas como Europa, como Estados Unidos, a gente vê que pessoas têm muitas oportunidades, pessoas crescem em vários termos, mas o quanto as nações precisam da gente? Porque, irmão, quando a gente vai para a palavra, a gente vê que esse evangelho ele precisa chegar a todas as nações. Então essas pessoas, elas precisam ser o quê? Alcançadas. E como que elas vão ser alcançadas? Quando eu e você for. Existem muitas pessoas, Dani, querendo ouvir de Jesus, de você, do seu esposo, do meu irmão querido. Tem muitas pessoas lá que não conhecem Jesus porque está esperando ouvir de você, minha irmã. De você, meu irmão. Então nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eu fiz um seminário teológico e eu tive uma aula de missologia e eu brigava muito com o meu professor. Muito. Porque ele falava comigo que ele me via nas nações e eu falava que eu não tinha chamado para as nações. Eu falei com ele que eu não ia, e que eu não ia, e que eu não ia, e que eu não ia. Eu queria a minha vida, né? Eu queria realmente formar, e eu queria depois investir na bolsa de valores, queria comprar um casão, queria fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu queria ficar aqui, eu não queria ir embora. E aí, meus irmãos, aconteceu o período do quê? Da pandemia. E a gente vê o quê? Que muitas coisas se fecharam. Muitas. A gente ficou em clausuramento total. Até as igrejas fecharam, meus irmãos. Até as igrejas. Muitas pessoas recorriam pastores, outras saíram. Por quê? Porque elas iam na igreja, por quê? Porque elas entendiam que elas precisavam ir. Mas elas não viviam no corpo, então muitas saíram. Não foi isso que aconteceu? Por uma pandemia que aconteceu. Muitas igrejas não tinham tecnologia para poder se reunir online. Então as igrejas fecharam. Hoje quantas e quantas pessoas estão dispersas? Nunca imaginei isso acontecer. Nunca. Mas aconteceu, não aconteceu? Eu fui mandado embora da empresa, uma empresa muito boa que eu trabalhava, ganhava muito bem. Tive um prejuízo imenso na bolsa de valores, então eu vi as portas literalmente se fechando. Eu fui chamado para poder participar de uma oração para orar para uma nação tal. Eu falei, eu não, de forma alguma. Para que eu vou entrar numa call para poder orar para uma nação, sendo que o Brasil precisa de oração? Sendo que as pessoas aqui precisam de oração. E aí, por muito convencimento, eu entrei nessa call. E tinha irmãos coreanos, americanos, pessoas de vários lugares do mundo nessa call.
E ela se entregando, joelhando, orando. Eu falei, meu Deus, eu nunca ajoelhei, eu nunca fiz, nunca fui tão quebrantado como essas pessoas. O que está acontecendo comigo? E na cal, irmãos, tipo assim, algo realmente virtual. Eu senti uma presença que há muitos anos atrás eu não sentia na minha igreja. Porque as pessoas, elas estavam orando de tal fervor para essas nações que vocês não fazem ideia, meus irmãos. Elas estavam dando o coração delas e elas batiam no chão e elas começavam a falar, come Jesus, e começavam a gritar até a voz acabar. E eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. E depois desse dia que eu vi essa cal, eu fui encorajado por Deus a viver para as nações. O próprio Espírito Santo, ele convenceu o meu coração para poder ir para as nações. E depois disso eu voltei, liguei para o meu professor de missologia e falei com ele, olha, não sei se você está sabendo, porque você está no meu Instagram, mas o Senhor já me levou para Burkina Faso, o Senhor já me levou para o Chad, para o Egito, o Senhor já me levou para o Iraque, e agora eu estarei indo ano que vem para a Arábia Saudita. Ele falou, meu irmão, eu já sabia disso, porque o Senhor já tinha me falado, mas você estava brigando com o Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, o próprio Senhor, Ele sabe exatamente do nosso futuro. Ele sabe exatamente do nosso futuro. Você realmente faz o seu presente, planeja, mas quem realmente faz o querer ou efetuar é Jesus. Quando você dá a sua vida para Ele, Ele que te direciona. Então, hoje eu pude viver tudo isso. Muitas pessoas eu pude alcançar pela graça e favor do Senhor na nação do Iraque, para a honra e glória do Senhor. Pode passar, por favor? E aqui contextualizando o Iraque, a gente vê que o Iraque ele está localizado na região Mesopotâmia, que é como vocês têm visto aquele mapinha ali, né, que é onde foi criado o Éden. Então o Éden, biblicamente falando, ele foi localizado ali na região do Iraque, naquela parte da Mesopotâmia. Pode passar? E aqui a gente vê o mapa, né, ali bem claro. Aí a gente vê ali que essa região ali nós chamamos de Assíria. Existe o país Síria e existe a Assíria, que são um conjunto de países ao redor, ok? É como se fosse o Líbano, a Síria, o Iraque, vários países ali que fazem essa região ali que nós chamamos de antiga Mesopotâmia, que é onde corre o rio Tigres e o Eufrates, ok? Pode passar, por favor? E aqui, para poder contextualizar vocês, a gente conhece a história, né, do primeiro homem que o Senhor criou, que foi Adão, e depois a sua mulher. E a gente vê também a história também na Bíblia, que eles tiveram 2 primeiros filhos, que foi Caim e Abel, e que a gente vê o assassinato, né, de Abel também foi nessa nação. A gente vê também Jonas, que foi chamado também literalmente no Iraque, que foi ali na cidade de Nínive, que hoje é a Mossul, a antiga Nínive, e aonde ele também desobedeceu o Senhor e ele foi engolido por um peixe. Então todos esses acontecimentos aconteceram literalmente na nação do Iraque. Pode passar? Aqui também a gente vê esse homem, Nimrod, que foi o homem realmente poderoso, né? A gente chama ele no árabe de Nigor, que quer dizer guerreiro, né? Ele era um homem habilidoso, lutador, ele era um homem matador e caçador. Então ele foi respeitado por todo aquele povo, por ele ser um homem realmente desafiador. E ali ele constrói uma torre muito bonita, como vocês estão vendo ali, a imagem não está muito clara, mas tem muitos escravos ali ao redor, eles construindo essa torre, porque ele era um homem poderoso e muitas pessoas se curvavam diante dele. Então eles fizeram essa torre, juntamente ali em Calaá, como vocês têm visto ali é um castelo. Isso fica em Erbil, no Iraque. E ali também foi construído também esse castelo por Nimrod. Hoje está até o nome lá da família de Nimrod nesse castelo. E ali ele constrói essa torre de Babel e ele desafia o nome do Senhor. E a gente vê que homem nenhum é capaz de mutar o caráter de Deus, porque Deus ele é poderoso. E a gente vê o que aconteceu com a torre. Então aqui a gente vê o sangue de Abel que foi derramado, a desobediência do homem e da mulher, a gente vê a desobediência de Jonas e a gente vê esse homem também imutando o caráter de Deus. Olha o tamanho da fortaleza que existe nessa nação. Olha o tamanho da fortaleza, meus irmãos. Pode passar.
Mas em meio a tudo isso, o Senhor também chama Abraão também nessa nação. E ele chama Abraão com uma promessa que faria Abraão pai de multidões. E hoje a gente vê que existe uma promessa para essa nação. E o Senhor hoje tem levantado os seus remanescentes. O Senhor hoje tem alcançado várias pessoas por conta dessa profecia, pela vida de Abraão. Pode passar? E aqui hoje eu quero compartilhar com vocês a realidade do Iraque. Esses são os refugiados. E essas pessoas, elas vivem em dificuldades diversas. Porque quando você é um refugiado, por exemplo, digamos que no Brasil hoje acontece uma guerra. Então muitas pessoas daqui fogem desesperadas, sem saber o que fazer e tal. E elas saem daqui e elas vão para, por exemplo, para a Europa. Quando você chega na Europa, você é um refugiado. Você perde a sua identidade, você perde a sua credibilidade, você é uma profissão, por exemplo, advogado, você precisa trabalhar com o que tem, serviços gerais, construção e muitas outras coisas. Então os refugiados, eles não têm documentos, eles não têm empregos e muitos deles não têm esperança. Existem muitas praças no Iraque que você vai e que essas pessoas, meus irmãos, elas estão tão sem esperança que elas oram todos os dias assim: Allah ele sama. Allah, prepara o céu para mim. A oração delas é essa. Allah, prepara o céu para mim. Elas estão aguardando a morte. São pessoas sem esperanças. E quando você vai ali muitas das vezes e fala com elas, você vê realmente o quanto aquelas pessoas elas estão sedentas de um abraço, saudade da família. E quando você vai muito além e apresenta Jesus para essas pessoas, por mais que elas tenham um espanto assim, por conta do legalismo que existe na religião do Islã, essas pessoas elas te ouvem. Essas pessoas elas dão importância para aquilo que você fala. Muitas delas aceitam até a oração. Irmãos, o campo já está pronto. O campo já está pronto. Não existe essa de você ir para essa nação e você morrer, não. Não existe, meus irmãos. Não existe. A Intercipi, a organização que eu faço parte, ela tem 40 anos de existência. Ela teve apenas um mártir até hoje, que ele morreu com câncer no cérebro. E mesmo assim, ele escreveu uma carta falando assim: olha, dê continuidade por mim. Não morreu de morte, não morreu de nada. Vocês estão entendendo? Isso é que Satanás se coloca na nossa mente. Esse medo é Satanás se coloca na nossa mente, meus irmãos. Por quê? Por causa você vai para essa nação, você vai morrer. Porque você vai para essa nação, você vai ser condenado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. Não existe isso, meus irmãos. Essas pessoas estão prontas para ouvir de Jesus, de você. E quando você tem o amor a Cristo, que é revelado a nós através do Espírito Santo, e quando você ama Jesus, não de um amor filial, mas um amor ágape, sacrificial, você passa por cima de todo esse medo. Por todo esse medo. Se você está ansiando a volta de Jesus rápido, você passa por cima de todo esse medo. E alcança essas pessoas e fala de Jesus para elas. Pode passar, por favor? Aqui a gente vê a realidade das mulheres. A realidade delas é uma realidade muito absurda. Porque as mulheres nessa nação, elas são obrigadas a passar por um hostílio muito grande. A ponto delas serem humilhadas, elas tomam tapa na cara por conta da gestação, elas sentem muita dor e muitas delas não vão para o hospital, porque no hospital demora muito, é muito difícil, então elas ganham o menino em casa. E os maridos não aguentam as mulheres gritar, eles batem na cara delas. Então a realidade dessas mulheres é uma realidade muito triste. E pelo Islã, a mulher é obrigada a ter filho. Então você vê literalmente uma família geralmente com 8 a 9 crianças. Muitas delas passam por muitas necessidades, muitas situações difíceis. Essas mulheres, irmãos, são mulheres com um coração muito grande. Quando as meninas vão lá e conversam com elas, elas saem de lá transbordando. Coisas que elas não têm, elas dão para as meninas. Dão vestido, faz doce, faz aquilo outro. Elas não têm tempo ruim. Essas mulheres, elas são muito amadas. Muito amadas. Mas a gente vê que por trás disso existe o quê? Uma fortaleza. Existe o quê? Uma religião que oscila, que oprime essas mulheres. Até quando essas mulheres vão viver nessa escravidão, meus irmãos? Até quando? Pode passar, por favor? Aqui eu quero compartilhar dessa alminha que eu acompanhei. Né? Ele é um xiita. O que é um xiita? Ele era, né, um xiita. Um xiita é uma religião
aonde de fato as pessoas são seguidores de Ali. Então elas têm uma vez ao ano que elas vão para um certo lugar e elas se torturam. São pessoas realmente que são entregues ao islamismo a ponto deles darem a vida deles, de fato, entende? Para ver muitas outras pessoas sendo alcançadas. É como se fosse eu ser um xiita e aqui nesse momento eu estou com uma bomba e eu quero explodir, mas eu quero levar muitas pessoas comigo. É exatamente essa religião. E o xiita não tem como você ir para outra religião, porque a sua família é obrigada a te matar. Eu conheci esse menino numa praça, eu juntamente com o meu time, a gente conversando com ele, aquela coisa toda, a gente teve a oportunidade de falar de Jesus para ele, ele negou várias vezes para nós, e aí a gente persistiu ligando para ele. Uma vez a mãe dele atendeu e falou assim: olha, se eu ver vocês ligando para o meu filho, eu vou atrás de vocês. E a gente parou de ligar. Um dia, numa quinta-feira, meus irmãos, a gente orando, ele liga para nós, eles falam assim: eu estou com saudade de vocês. E a gente vai, encontra ele, a gente começa a desafiar ele, a gente começa a encorajar ele na própria palavra. A gente começa a falar com ele que o Islã é uma mentira, que o Islã é um engano muito grande. A gente começa a falar com ele: você vê pessoas na mesquita sendo curadas? Ele: não. Você vê pessoas na mesquita sendo libertas? Não. Por que o islamismo faz você muitas das vezes fumar cigarro? Por que o islamismo muitas das vezes faz você fazer isso, faz você fazer aquilo? Por quê? Por conta de uma mentira. Você está vivendo numa mentira nessa religião. Então a gente encorajando ele por meio do Espírito Santo, a gente teve o privilégio de levar ele para o centro, que é um ajuntamento onde a gente tem. A gente tem uma igreja, mas a gente não tem placa na igreja, porque a gente usa o centro como se fosse um meio para o nosso trabalho. A gente encontra pessoas na rua, as pessoas falam: o que você está fazendo aqui? A gente fala: nós estamos aqui trabalhando. Aí eles perguntam: qual que é o seu trabalho? Eu sou professor de inglês. Aí eu tenho meus amigos, professor de guitarra, professor de informática, professor de várias formas. A gente está ali para poder alcançar aquelas pessoas para Jesus. Então, a estratégia que a gente usa é essa. Então, nós temos um centro onde a gente preza muito pela segurança, onde a gente alcança essas pessoas aos poucos, porque pela gente prezar pela segurança, a gente tem que ir na casa, fazer um acompanhamento, fazer uma house church, que é um culto na casa. Tendo total segurança e liberdade, nós trazemos essas pessoas para o centro. E hoje nós temos uma igreja, literalmente, no centro. Para a honra e glória do Senhor. E ali a gente, para a honra e glória do Senhor, a gente compartilhando o evangelho com ele, desafiando ele mais e mais por meio da palavra, a gente traz ele para o centro. Nesse dia ele aceitou Jesus e ele falou conosco: não volto para minha casa, porque se eu voltar para minha casa, meus pais me matam. E ele teve a liberdade de morar no centro. Ele ficou no centro em torno de 4 meses, meus irmãos. 4 meses. 4 meses. Depois de 4 meses, a família dele ligou para ele: meu filho, você está bem? Porque a mãe dele falou que nunca mais queria falar com ele. Depois de 4 meses, ligou para ele: quero te visitar. E ele disse que no dia que ela foi visitar ele, meus irmãos, ela fez um prato de biryani que dava para em torno de quase 100 pessoas. Ela fez um panelão de biryani, que é a melhor comida que tem árabe. E ela falou assim que era para todo mundo. E aí ela perguntou a ele se ela podia ir na igreja. E ela foi. E ela foi no dia e sentou na frente, meus irmãos. Ela tirou o hijab na hora da oração, porque ela viu que todo mundo estava sem hijab. Isso é impossível para o Islã. A mulher é impossível mostrar o cabelo no Islã. Mas foi tanto poder de Deus, irmãos. Quando a gente vê assim, geralmente, a gente não senta com eles na frente. Eles sentam com total liberdade, a gente fica atrás intercedendo por eles. E essa mulher, ela levantou e ela tirou o hijab. E ela começou a ajoelhar. E ela falou assim: eu quero conhecer mais sobre ele. Eu quero conhecer mais sobre ele. Ela falou que sentiu algo que ela nunca tinha sentido antes. E sabe o que o Senhor fez com ela, meus irmãos? O Senhor curou ela, porque ela estava tendo muita hemorragia. Ela estava tendo muita dor e hemorragia. E o Senhor curou ela nesse dia. Então, o que o Senhor hoje tem feito na nação do Iquê?
na igreja dele, levantando essas pessoas para fazer parte disso daqui, irmãos, é muito poderoso. Para a honra e glória do nosso Senhor, hoje nós temos visto o quanto a igreja ela já tem crescido. E depois disso, a gente levou ele às águas, a gente batizou ele, e hoje ele serve no louvor na igreja. Amém. Pode passar, por favor? Esse daqui nós tivemos lá o Encontro Camp, que é como se fosse um acampamento que nós temos aqui de encontro com Deus. Nós tivemos lá também. E aqui nesse dia nós tivemos várias pessoas e a gente batizou esse irmão de blusa azul. Esse irmão é o irmão A. Ele é uma pessoa que era muito difícil também, há muitos anos, a gente visitando, com muitas e muitas dificuldades. Vários times acompanhou ele e ele voltava para o Islã. Só que nesse dia a gente convidou ele para ir, já era o terceiro, irmãos. O terceiro acampamento que ele fazia, a gente convidou ele e ele falou que ele queria ir. Ele sentou no primeiro banco, ele já tinha um pouco de conhecimento, ele sentou no primeiro banco e ele viu o filme A Paixão de Cristo, e a gente não tinha passado nos dias anteriores. E ele viu o filme A Paixão de Cristo, a gente conseguiu traduzir no árabe. E ele vendo aquilo dali, meus irmãos, ele começou a sensibilizar a tal ponto que ele joelhou no chão. E quando ele viu tudo aquilo dali, no final ele disse assim: se esse homem sofreu tudo isso por mim, eu quero conhecer mais dele. Ele falou desse jeito, com essas palavras: eu quero me entregar para ele. E nesse dia ele aceitou Jesus, ele desceu sobre as águas, assim como várias pessoas aqui nesse dia que a gente batizou, várias pessoas, as mulheres batizando as mulheres, os homens batizando os homens, pessoas que eram muçulmanas, irmãos, hoje estão vivendo o cristianismo. E não só para aí, irmãos, porque essas pessoas aqui, que elas foram batizadas, pessoas que são encorajadas por Deus da igreja, a gente envia elas para outros lugares. Hoje a gente vê o quanto essas pessoas elas têm um anseio no coração de ir aos outros lugares, para a honra e glória do Senhor. Essas pessoas hoje elas são encorajadas a ir para o Egito, para a Arábia Saudita, para o Paquistão, a pregar o Evangelho. Por quê? Porque elas estão preocupadas com a volta de Jesus. Por isso que eu disse para você que o Evangelho já tem alcançado a todas as nações. Por conta do meio de uma profecia que a gente vai ver daqui a pouco em Isaías, a gente vê que Deus ele já tem preparado essa estrada e ele já tem ligado essas pessoas. Hoje a gente vê a igreja de Erbil, a igreja de Bagdá, a gente vê a igreja no Egito, a gente vê a igreja na Palestina, a gente vê a igreja em vários outros lugares, porque Deus já tem levantado essas pessoas como prioridade para poder pregar o Evangelho. Não mais o islamismo, mas sim o cristianismo. Porque nós não aceitamos viver à base dessa mentira. E hoje o Senhor tem feito grandes coisas nessas nações. Pode passar. Aqui nós temos visto a igreja de Erbil, como vocês têm visto, pode passar. Essa é a igreja de Bagdá, pode passar. E aqui nós temos essa palavra em árabe que a gente usa muito, que é baseada em João 14:6, que é Yeshua el-Messihi, Huwa el-Tariq, el-Haq, el-Hayat Abadia, que quer dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é Mohammed, é Jesus. Não é o homem, é Jesus. Não é o pastor, é Jesus. É Jesus. É único, não existe outro caminho. É só mesmo Jesus. Pode passar. E aqui nós temos a profecia, como eu disse para vocês, Isaías 19. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Síria. Como eu disse para você, a região assíria é o quê? Vários países árabes juntos. Ligando o Egito à Síria. Os assírios irão para o Egito, os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios prestarão cultos e adoração juntos ao mediador entre todas as nações. Naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Síria, uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamará essa palavra abençoadora: bendito seja a nação do Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Povo escolhido. De onde que o Evangelho veio? Onde foi a igreja primitiva? Em Israel. E para onde que o Evangelho vai voltar? Em Israel. Por isso, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês, algo muito importante, para poder conectar essas peças, que vocês precisam entender. O Brasil hoje, ele faz parte da região hispânica, gravem isso. O Brasil hoje, ele faz parte da região hispânica. Paulo, o grande desejo dele era de chegar aonde? Na Espanha. Só que ele morreu aonde?
Onde que ele morreu? Em Roma, na Itália. E naquela época, os confins da terra era exatamente na Espanha. Só que ele não alcançou lá. Então, depois da morte de Paulo, surgiu várias outras regiões. América Latina naquela época não existia. Portugal não existia. Então, hoje nós temos América Latina, nós temos Portugal e nós temos vários outros lugares também, nessa parte nossa aqui, que não foi alcançada pelo Islã. Os únicos lugares que não negociaram com o Islã foi a América Latina. Mas hoje você vai na Ásia, você vai em alguns lugares na Europa, você vai no Oriente Médio, você vê tudo sendo dominado pelo Islã. Na África, tudo sendo dominado pelo Islã. Mas nós somos região hispânica. E a região hispânica que ficará responsável para poder enviar ceifeiros, missionários, para esse cumprimento dessa profecia. Porque essa estrada já está sendo preparada. O Senhor já tem conectado pessoas, o Senhor já tem levantado pessoas para ir em direção a Jerusalém. Amém? Pode passar, por favor? E aqui nós temos visto esse relógio, irmãos. Esse relógio é literalmente os fins dos tempos. A gente vê em 1989, quantas pessoas precisavam ser alcançadas? Quantas pessoas precisavam ser alcançadas? 11 mil. 2001. 2004. 2008. 2010. 2018. 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Quantas pessoas? Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus, ele está muito próximo. Essas pessoas já têm alcançado pelo Evangelho. Essas pessoas já têm sido recebidas por Jesus. Então nós precisamos entender essa verdade. Jesus, ele está às portas. Esse relógio, ele já vai fazer isso aqui daqui a pouco, ó. Ele vai fechar. Esse relógio, ele já está quase fechando. E aí será o quê? O fim. Porque esses povos, eles são chamados de tribos e nações. Hoje não existe só árabe, existe Yazidi, existe curdo. São vários povos em vários lugares desses, como a gente vê. Essas pessoas, elas estão sendo alcançadas hoje. África, vários povos precisam ser alcançados, mas elas já têm sido alcançadas pelo Evangelho hoje. Pode passar, por favor? E aqui a gente vê Jerusalém ali, bem aqui ao meio, e a gente vê em volta o quê? Um círculo vermelho. O que é esse círculo? A fortaleza do Islã. E esse círculo, ele estava muito maior, mas ele está o quê? Se fechando. Se fechando. Até não existir mais isso. Até não existir mais esse círculo. Porque o Senhor já tem levantado pessoas para poder ir para esses lugares. Pode passar? E aqui nós temos visto o movimento ocidental do Evangelho se levantando. Estratégia de batalha espiritual. Levar o Evangelho de volta a Jerusalém, quebrando toda essa fortaleza. Toda essa fortaleza que há muito tempo reinou. Em vários lugares ali, hoje ela está sendo destruída. Porque o Senhor tem levantado a região hispânica, a América, a Europa, para poder entender essa prioridade do Evangelho. Amém? Pode passar, por favor? Quem lembra desse evento que aconteceu aqui no Brasil? Todos vocês lembram? Nesse dia, irmãos, várias pessoas, elas levantaram um sapato. Várias pessoas levantaram um sapato nesse dia. Em cálculos, eles falavam que foi 170 mil pessoas. A gente não sabe a média, mais ou menos. Mas 170 mil pessoas levantaram esses sapatos. Isso daqui foi uma confissão do Brasil todo. O Brasil todo estava reunido aqui. Pessoas de vários lugares do mundo estavam reunidas aqui. Mas o Brasil, essa foi uma confissão do Brasil. O evento não tinha nada a ver com missões, mas esse momento aqui o Senhor realmente priorizou. 170 mil pessoas. Mas aonde estão essas pessoas hoje? Aonde estão essas pessoas que levantaram esses sapatos e falaram, eu vou. Eu dou a minha vida e vou. Aonde estão essas pessoas hoje? Aonde está? Então, irmãos, hoje, juntamente com a Coreia e a Europa, o Brasil hoje, ele participou de uma aliança global,
aonde eu tive o privilégio também de participar. Teve pastores de vários lugares do mundo e da organização que eu faço parte. E hoje eu sou um dos líderes Brasil do movimento da Vision School e do Mission Camp aqui no Brasil. Então nós somos responsáveis para poder ir atrás desses 170 mil pessoas. Como? Trazendo a Vision School, que é a visão de Deus. Eu fui para vários lugares no Brasil. Fui para Fortaleza, para Curitiba, para o Maranhão, nos últimos meses, nos últimos dias, lecionar esse segundo semestre da Vision School. E eu vi o quanto essas pessoas estão sedentas por isso. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que coloca a mão no arado não é digno de voltar. Não é digno, irmãos. Não é digno. Se foi dada uma responsabilidade minha e sua, nós precisamos obedecer. Então, meus irmãos, você, precisamos ir atrás dessas pessoas. Jesus, ele está muito próximo de voltar, mas ele conta com essas 170 mil pessoas nas nações. Cadê essas 170 mil pessoas? Foi uma responsabilidade que a igreja brasileira recebeu. Uma incumbência que a igreja brasileira recebeu. Pode passar. E aqui nós estamos vendo que realmente os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos. E aqui a gente vê como, pois, invocarão aquele de quem não creram, e como crerão naqueles a quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos aqueles que anunciam as boas novas. Os trabalhadores são poucos, irmãos. Por isso o Senhor conta com você. Essa palavra aqui, ela precisa permear nos nossos corações todos os dias. Porque quando você vê um muçulmano lá, aceitando Jesus, irmãos, não há graça melhor do que aquilo. Não há. Não há. É diferente no Brasil. Que a pessoa aceita Jesus todo domingo. É diferente. Porque eles mudam radicalmente a vida deles, irmãos. Eles estão dispostos a morrer pela família, mas não negar Jesus. Eles estão dispostos a realmente a morrer pela família. A família pode matar eles, mas eles não negam mais Jesus. Por quê? Porque existe uma fortaleza, irmãos. E essa fortaleza a gente vence ela quando a gente traz Jesus a essas pessoas. Jesus é luz e eles são escuridão. E quando a gente traz a luz para a escuridão, o que a gente faz? A gente ilumina todo o ambiente. Jesus é o suficiente, irmãos. Nós precisamos ser apaixonados pela volta de Jesus. Nós precisamos dar o nosso coração a ponto de ver as nações se levantar. E isso foi o que o Senhor nos chamou nos últimos dias para fazer. Pode passar? E como vocês já lembraram, como vocês viram, né, na própria palavra, aqui está a resposta. Vocês precisam gravar esse versículo. Gravem esse versículo, irmãos. Amém? Gravem esse versículo. No 3, gostaria que a igreja lesse todos juntos. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Então chegará o fim. O evangelho precisa alcançar essas nações. E o Senhor, Ele conta com você. Amém? Pode passar? E aqui a gente vê que está faltando pouco. Esse círculo aqui, ele já tem se fechado. Agora está faltando em torno de 1.500 para esse círculo se fechar. Porque o evangelho já tem alcançado esses lugares. Amém? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês rapidinho, só para poder te contextualizar um pouco sobre tudo que eu vivi no Iraque.
Jesus, Senhor, vem, queremos sua volta. Por toda a terra, nações levantam pra adorar o nosso Rei, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Senhor, né? Como vocês têm visto ali, pessoas de vários lugares do mundo, do Paquistão, Bangladesh, da Índia, de vários lugares, do Afeganistão, amando Jesus como se fosse o último dia da vida deles. E hoje, olhando pela realidade do Brasil, a gente vê o quanto, de fato, as pessoas elas perderam esperança em Jesus. O quanto, de fato, essas pessoas estão sendo levadas a tantos enganos, a tantas coisas que estão afastando elas de Jesus. A gente vê, irmãos, essas crianças. Como eu aprendi tanto com elas, eu lembro que uma vez eu vi um ensinamento de uma das crianças, como vocês viram ele no vídeo. E ela falou assim: o meu grande desejo é que os meus pais estivessem vivos, para eles verem de fato. Para eles verem de fato. Mas meus pais morreram na guerra, eles foram totalmente destruídos. São órfãos e amam Jesus. Falam de Jesus para os amigos, falam de Jesus para várias pessoas, irmãos. Que o nosso coração venha estar como dessas crianças, apaixonados pela segunda volta de Jesus. Vão vir dias sombrios, nós precisamos estar firmes. Vão vir dias difíceis, mas nós precisamos estar firmes. Firmes na palavra de Deus. Firmes na palavra de Deus, irmãos. Seja o remanescente escolhido pela graça. Eu queria fazer uma oração por você individual nesse momento. Aleluia, Jesus.
Começa a falar com Jesus nesse momento, irmãos. Não olhe para a pessoa que está do teu lado, é você e ele. Fala com ele nesse momento. Tem essa liberdade. Assim como você viu nesses vídeos, várias pessoas ali se prostrando diante de Jesus, rendendo diante de Jesus, sendo encorajadas a levar o evangelho em vários lugares. Comece a orar nesse momento. Comece a orar, falar: Deus, aonde eu estou? Deus, é para eu estar aqui. O Senhor vai me levar para esses lugares. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, o coração da tua igreja agora, Senhor. O Senhor conhece, Deus, o coração. O Senhor conhece as entranhas de cada um, Senhor. Por isso, ó Deus, toca profundo agora, Pai. Em nome de Jesus, que a liberdade somente do Espírito Santo nesse momento. Somente o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Despedi dos meus pais, com Deus.
vocês precisam estar na expectativa, porque em breve vocês vão casar com o noivo. Sejam apaixonados pela segunda volta de Jesus. Nos ajudem a preparar o caminho, porque grandes coisas o Senhor fará na vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Só tem você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Glória a Deus. Amém. Foi bom hoje, não foi, gente? Uma aula, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês quiserem se assentar, pode ficar à vontade. Nós ainda, né, não estamos indo para fora, né, como o missionário Léo, né? Obrigada, missionário, por essa palavra, por esse aprendizado que o Senhor trouxe aí pra gente. Mas a gente pode ir nos bairros, né? A gente pode alcançar aqui na esquina, a gente pode alcançar as escolas. Quem fez o curso de capelão aí com a gente sabe o quão é a responsabilidade, né, de falar de Jesus lá fora. E o evangelho é simples, né? É um abraço, é um sorriso, até mesmo uma brincadeira com uma criança, igual ele estava ali no vídeo. Quem observou deu para entender, né? Mas a gente sabe que para poder a gente ir lá fora, a gente precisa alcançar aqui, né? Talvez a gente não está conseguindo ir lá agora, mas a gente pode ser um futuro missionário estar indo lá. Mas a gente precisa estar preparado, né? Se vocês, quem está aqui, que ainda não faz parte do grupo de Ministério de Missões aqui, né, que é o ABA Missões, nós estamos com as portas abertas. Pode me procurar, pode procurar o Samuel. A gente vai aprofundar, né? A gente está querendo fazer visita, equipe de visita nos lares, serenata para aquelas pessoas que necessitam de um amor de Jesus através de um louvor, de ser acolhida. A gente está com projetos para poder abrir células em escolas, subir nas vielas, né, para poder estar indo aos pontos de tráfegos também, aí de presídios. São lugares assim bem confrontantes, né? Não é lá fora, mas é aqui perto, né? A gente está com projetos de estar indo aqui mesmo fazer evangelismo aqui embaixo no centro comercial. Então, se você tem interesse de participar, o ABA Missões é esses lugares que no momento nós estamos. E nós vamos começar com aquilo que nós temos. Amém? É isso. Glória a Deus, amém, meus amados. Como a Daniela falou, meus irmãos, tudo que o missionário Léo trouxe aqui hoje é de extrema e tamanha importância no reino de Deus, naquilo que Deus tem para fazer neste tempo, porque é sobre uma profecia que já foi decretada lá no início, e que Deus, ele necessita, Deus, ele não precisa da gente para a sua obra, mas ele escolheu você para a obra dele. Então isso é de tamanha importância. Como a Daniela frisou aqui, talvez hoje a gente não está preparado para ir para as nações, para ir para a Síria, para ir para o Paquistão, mas é um desejo do nosso coração, é um desejo meu e da Daniela, e a gente quer caminhar para isso. Mas antes da gente caminhar para esses lugares, nós precisamos falar do amor de Deus para o nosso vizinho, porque não adianta eu focar lá na África se tem gente passando fome do meu lado. Se meu vizinho precisa de uma cesta básica, a gente quer focar lá. Mas, como ela falou também, talvez você que não faz parte ainda do Ministério de Missões, as portas estão abertas para você. Vamos abraçar essa causa, o reino de Deus. Talvez seu coração se identificou aqui hoje com tudo que ele falou, com a asa. Amém? Eu creio que ele está a livre acesso aí. Procure ele no final. Fale, olha, o interesse é demais, como que eu faço? Eu tenho um curso, né? Ano que vem vai. E você quer subir aqui para falar mais sobre isso, sobre o curso? Amém? Então, eu sou um dos professores da Visual School e a gente começou no segundo semestre desse ano e a gente vai pro ano que vem também. A gente só pode ter 2 semestres, o primeiro semestre e o segundo semestre. Então, no início do ano, a gente tem essa escola aqui no Brasil. Essa escola não tem cunho congregacional, não tem denominação, é denominacional. O que é isso? Você pode ir fazer seu curso e servir a sua igreja normal, ok? Então, vocês estão convidados.
mais para frente eu passo para a Dani, ela passa para vocês fazerem a inscrição e para vocês estarem lá. Eu quero muito poder ver o rostinho de vocês lá. Alguém também tem alguma pergunta para fazer para o Léo sobre alguma dúvida que vocês tiveram? Teve alguma missão assim, na outra igreja lá, eu perguntei se alguém já tinha te ameaçado, né, de morte, né? E eu quero perguntar assim, teve alguma missão que o senhor fez que foi muito confrontadora e não deu certo? Então, confrontador sempre porque é uma batalha espiritual, né? Mas confrontador em qual sentido? Não entendi muito bem. O que o Elano quis dizer é se lá no meio, às vezes o senhor estava lá no núcleo de vocês, teve algum confronto da parte de outra religião, dos muçulmanos, se algum ambiente que vocês estavam na rua teve confronto direto, assim, das pessoas querendo Ok. Entendi. Olha, no Oriente Médio em si, isso é muito comum acontecer, certo? Por isso que a gente preza muito pela segurança. Mas na África eu tive muito mais do que no Iraque. Na África eu tive muito. Porque principalmente quando Burkina Faso foi invadido, o presidente de Burkina Faso foi invadido, o Quênia, como é um país próximo de Burkina Faso, estava tendo um genocídio muito grande. Então muitas pessoas foram mortas. Então essa ameaça chegou até Burkina Faso. Então teve policiais que pularam à noite na casa onde a gente estava, tipo, apontando arma pra gente. Então na África foi mais forte do que no próprio Iraque. Alguém tem mais alguma pergunta sobre lá fora, como que funciona, como que vocês fazem para ir? A oportunidade é essa. Alguém? Felipe? Amém? Quem quer perguntar? Não? Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmãos, eu queria... Muito obrigado, viu, meu? Amém, glória a Deus. Eu queria fazer neste momento, irmãos, levantar uma oferta missionária. A gente sabe que as missões, ela tem todo uma logística. Não é só ir, não é só pegar aqui um ônibus, um avião, sei lá, e falar eu vou. A gente tem todo um meio de trabalho. Então eu queria, no coração dos irmãos, não é sobre valor, não é sobre quantidade, é sobre intenção. A missionária vai pôr o gasofilaço aqui. E de voluntária vontade, se alguém puder ofertar, se alguém quiser, no coração de ofertar para a casa de Deus, para essa obra, amém? Fiquem apostos, fiquem à vontade aí, para ofertar. O gasofilaço vai estar aqui, eu vou fazer meio diferente. O gasofilaço vai estar aqui até o final. Se alguém quiser, já está abençoado, amém, irmãos? A palavra fala lá em Efésios 1:4, amém? Generosidade, pelo Pix também. A palavra fala lá em Efésios 1:4, que Deus já vos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, a gente tem que tirar esse padrão. Eu vou dar para ser abençoado. Deus já te abençoou, irmão. A fidelidade de Deus não é medida pela sua fidelidade, amém? A fidelidade de Deus, ela é reta. Não é sobre a gente dar para receber, não. Deus ele já te abençoou. Você dando ou não, Deus já te abençoou, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vai estar aqui até o final. Se os irmãos quiserem ofertar, sinta-se à vontade. Amém? Estou muito feliz de coração pela vida de cada um de vocês, por todas as pessoas que estiveram com a gente. Eu queria chamar aqui à frente a equipe de capelões, missionários. Vem cá. Vem cá. Eu queria, neste momento, apresentar. Amém, irmão Wagner. À vontade, meu querido. Sua esposa também tem o desejo de fazer. Se quiser vir aqui. Amém. Aleluia, aleluia. Então, gente, essa aqui é a equipe. Vitinho está aqui. Chega mais pra cá, gente. Essa aqui é a equipe de missões da Igreja Casa do Abba. Todos vocês que olharem pra gente, a gente está responsável por levar o amor de Deus. Talvez você quer fazer parte dessa equipe de missões, capelões. Levanta a mão os capelões aí pra gente conhecer. Amém? Equipe de visita nos lares, equipe de visita nas escolas.
Tem mais? Cadê os capelão? Vem cá, gente, vem cá. Equipe de visita nas escolas, equipe de visita nos hospitais, nos presídios. A gente está no início. O início ele é mais dificultoso, porque quando quem entende de obra aqui sabe que para você construir algo você tem que ter fundamento. Então primeiro você cava para baixo para depois subir. Então o que a gente está fazendo hoje na casa do Aba é exatamente isso. A gente está fundando, a gente está cavando para poder construir algo. Essa equipe aqui eu creio que a gente vai se multiplicar em mais. Eu creio que vai ter um departamento para cada área. E eu creio que daqui sairão missionários para a Ásia, para o Irã. Eu creio que um dia eu vou encontrar com esse cara e falar: e ele, como é que tá aí? Nós estamos aqui. Oh, amém. Entendeu? Mas primeiro a gente precisa ter um coração de intenção para a nossa região, sabe? Para as pessoas carentes que estão aqui, sabe? Mangueira, Santa Rita, Águas Claras, toda essa região precisa de compartilhar daquilo que a gente faz aqui dentro, sabe? Daquilo que a gente tem aqui dentro, do amor, da compreensão, do carinho, da oração, amém? Então bora junto. Queria chamar o missionário para abençoar essa equipe, e eu deixo aberto, irmão, aquele que se sentir no coração, que sabe esse desejo de levar o evangelho para fora, procura Daniel, o Elano, procure seu líder de célula, amém? Fala: olha, eu quero fazer parte, direciona a gente, amém? Pedir para orar, posso pedir, abençoar a gente. Amém. Queria que vocês curvassem a cabeça de vocês. Aleluia. A palavra do Senhor fala lá em Atos capítulo 13 que a igreja estava em oração, e quando o Espírito Santo ele desceu com a unção, e ele ungiu Paulo e Barnabé para a missão. Então vocês creem que o Espírito Santo pode ungir vocês nesse momento? Amém? E a palavra do Senhor nos chama realmente para a gente poder ir, pregar e fazer discípulo. Você sozinho é impossível, mas precisa pessoas caminhar junto com você. Preguem e toma a mão dessa pessoa para ela caminhar com você. Amém? Quero orar por vocês. Amém. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor, nesse momento, Deus, eu quero te dar toda a honra e toda a glória, Pai, pois Tu és enaltecido, Senhor. Tu és inacessível, Pai. Deus, nesse momento, ó Deus, toma, Senhor, neste momento, ó Deus, a confissão dos meus irmãos diante do Teu altar, Senhor. Deus, o Senhor conhece, Deus, o coração da minha irmã, do meu irmão. Deus, o Senhor conhece, Deus, o coração, Pai, dessas pessoas, ó Deus, que o Senhor levantará como líderes, como pastores, ó Deus, aqui, Senhor. Deus, nesse momento, Pai, que o Teu Santo Espírito possa ungir, Senhor. Unja, Espírito Santo, unja, Espírito Santo, unja, Espírito Santo, unja, Espírito Santo. Senhor, já prepara, Senhor, o presídio que eles vão pisar. Senhor, já prepara, Senhor, as praças que eles vão passar. Senhor, já prepara, Senhor, os becos, valares que eles vão entrar. Senhor, já prepara os caminhos dele. Senhor, neste momento, ó Deus, prepara os pés dele, Senhor. Prepara os pés dele, Senhor, aonde o Senhor há de levá-los. Senhor, já prepara, Senhor, os bares. Já prepara, Senhor, as boates. Já prepara, Senhor, esses lugares que estão sendo reinados por Satanás. Já prepara, Senhor, porque esses pés vão alcançar esses lugares. Já prepara, Senhor, porque o Senhor vai levar os meus irmãos. O Senhor vai levar os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, unja, Senhor, unja, Senhor, unja, Senhor, unja, Senhor, unja, Senhor, unja, Senhor, os meus irmãos agora. Deus, unja os meus irmãos agora. Deus, já prepara o coração deles. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor chamou eles para uma obra grande. O Senhor chamou eles para fazer, Senhor, algo extraordinário aqui no Barreiro, Senhor. O Senhor chamou eles para fazer algo extraordinário aqui, papai. Por favor, Senhor, toca o coração dos meus irmãos, Senhor. Dê a eles toda a provisão, Pai. Proteja a família deles, Senhor. Dê a eles todos os recursos, Pai. Todos que eles precisarem, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que eles possam dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Que eles possam dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, Pai. Toca, Senhor, no coração deles. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, no coração dos meus irmãos, Senhor. Toca no coração dos meus irmãos, Senhor. Que venha ser palpável a Tua presença, Pai.
de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém, meus irmãos. Estamos finalizando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Espero que alguns me procurem aí no final para falar sobre a obra missionária. Amém? A gente está, o café ali ainda está disponível. Vamos lá, compartilhar daquela mesa que está bonita. Gratidão a Francine, a Ingrid, levanta a mão aí, ó. As responsáveis pelaquela mesa maravilhosa. Muito obrigado, viu, pela vida de vocês. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado a cada pessoa, Alexandre Lé, que ficou responsável pela recepção, a cada pessoa que se viu, que contribuiu lá no grupo, que contribuiu com valor, que contribuiu aí com seu tempo, sabe? Eu tenho orgulho de ser casa do Aba ao lado de vocês, eu tenho orgulho de Deus ter... Deus, há um tempo atrás, meu irmão, Deus falou através de um profeta que ele ia trazer uma honra muito grande para a minha vida, sabe? E meu filho chegou, para quem não sabe, minha esposa está grávida. Só que a honra, quando Deus fala muito grande, irmão, eu acho que é uma honra muito grande. Deus, ele me entregou essa responsabilidade e é uma honra caminhar ao lado de vocês. É uma honra ter pessoas, sabe, que têm um coração tão disposto para a obra de Deus. Amém? Vou abençoar vocês. Aleluia, é só isso? Estou esquecendo alguma coisa? Glória a Deus. Amém. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez em nosso meio hoje, Deus. Senhor, que o Senhor conduza cada pessoa aqui, que o Senhor estabeleça, meu Pai, o teu reino sobre a nossa vida, que o Senhor estabeleça a intenção do seu coração ao nosso, Deus. Meu Pai, que não seja somente palavras, que não seja somente um tempo gasto, meu Pai, mas que o propósito do Senhor, meu Pai, seja concretizado através da nossa vida, através de cada pessoa aqui, Senhor. Eu abençoo essas pessoas, meu Pai, para poderem ir, meu Pai, às vielas, aos becos, aos bairros, às cidades e às nações, Deus. Que o Senhor, meu Pai, encontre o nosso coração, que o Senhor vire chaves no coração de pessoas hoje aqui, Deus, para realizar a tua obra, para pregar o evangelho a todas as nações e todas as criaturas, em nome de Jesus, amém, aleluia.